Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Um excelente sábado para você, um excelente fim de semana. Hoje tem Mengão às 18h30 no Maracanã, Flamengo e Internacional. Depois, mais tarde, tem jogo também do Corinthians. 2 jogos hoje de Campeonato Brasileiro. Amanhã temos 8 jogos de Campeonato Brasileiro, galera. Rodada cheia, é jogo pra caramba. Separei aqui pra vocês este corte do programa F360 da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube ESPN Brasil. Vamos ver então o que eles falaram do Mengão. Vamos lá, no final do vídeo vou trazer aqui para você o campinho do Flamengo, a provável escalação do Flamengo e também do Internacional, beleza? Vamos lá pro vídeo, simbora! Voltamos a falar, ou vamos falar agora, de Campeonato Brasileiro. Neste final de semana tem Flamengo e Internacional e a gente tem uma tela, início de Sampaoli no Flamengo. Foi no campeonato, lá no início do Campeonato Brasileiro, é isso mesmo, olha, um turno. Sim. Ele completa um turno de Brasileirão. E aí são 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, o aproveitamento 56,1%. Tá ruim, tá ruim. O elenco que tem o Flamengo é um aproveitamento baixo. Baixo. Ruim, concorda? Tinha que estar com 70%. Mas... E irregular, né? E irregular. Essas vitórias, empates e derrotas, elas estão distribuídas aí ao longo das rodadas. Se você juntar não vitórias, dá mais do que as vitórias, certo? 10 contra 9. E tem derrotas que são doloridas, como a do Olímpia, né? Como soa acontecer dos trabalhos de Sampaoli, né? As Sim. derrotas dele são muito marcantes. Sim. Dessa vez, acho que menos por característica, né? Nos outros clubes era porque ele abria, inventava. Dessa vez não é isso, não. Ele herdou uma irregularidade do Flamengo que não tem a ver só com ele. O Flamengo é irregular desde 2019. Derrotas doloridas, já que estamos falando de brasileiro, professor, como foi aquela pro Bragantino, por exemplo. Nossa, Aquele Depois de uma 4-0. pausa, né? assustadora. E depois de uma pausa. Eu acho que ao Sampaoli, nessa passagem dele pelo Flamengo, nesses 4 meses de trabalho, faltou ele ter um pouquinho de equilíbrio no que ele poderia fazer com um elenco tão bom. A gente já discutiu isso aqui em outras oportunidades na F360. Ele tem um elenco para jogar 3 competições. Tinha, né? O elenco para jogar 3 competições. Ele não dosa, né? Ele esgotou e levou ao limite da condição física de um time que já estava se esfacelando desde o começo da temporada. Teve que tirar o Arrascaeta depois de jogar no sacrifício, de fazer um Mundial ruim, o Flamengo, de fazer um Campeonato Carioca, mesmo chegando à final, apático. Faltou ele dosar. Ele tem um time... A derrota para o Bragantino teve muito a ver com isso. Exato, é um time que está esgotado fisicamente, esgotado mentalmente, e ele não soube dosar. Ele poderia ter todo esse elenco na mão, jogar o Campeonato Brasileiro com um elenco muito competitivo e conseguir vitórias, jogar as Copas com um elenco muito competitivo, mas ele não fez. E agora a conta está chegando, né? Fora as tensões internas, né? Não precisa nem também. falar dos tapas sem beijos que rolaram ali. Enfim, ele não é muito... aliás, não é nada, né? Ele não é um agregador nesse sentido. Um cara que bota água na fervura, Sim. Um Filipão. Não é, ao O contrário. que precisa acertar nesse time do Flamengo? Não só para estabilizar ali no Campeonato Brasileiro, porque no mínimo tem que conseguir uma vaga para a Libertadores. Ele pode conseguir pela Copa do Brasil? Pode, mas o São Paulo pode ganhar também. E se o Flamengo perde o título da Copa do Brasil, ele tem que garantir Libertadores do ano que vem pelo Brasileiro. No momento, ele é terceiro. Se a gente puder colocar aí a tabela, a classificação, não sei se a gente tem, porque o Flamengo tem 35 pontos, mas até o 6º colocado... Tá tudo embananado tudo ali. 32, Bragantino. Então, o Flamengo não pode continuar tropeçando para não correr o risco de repente, ter que disputar uma fase inicial de Libertadores antes da fase de grupos ou ficar... Olha aí. Olha a classificação, legal. Temos aí o Flamengo em terceiro com 35, dá uma olhada, Natália. Fluminense, 34. Grêmio, 33. Atlético Paranaense, 32. Bragantino, 32. Então, até o 7º colocado está a 3 pontos do Flamengo. Mas você pode ir até além, Abel. Se você for até o São Paulo, que é o 10º, se a gente falar de um empate e Mas tropeço... aí são 7 pontos, Então, né? mas se você falar de um empate e um tropeço, isso já encurta para 2 pontos. Tá tudo muito achatado nesse Campeonato Brasileiro. Concorda comigo que o Flamengo tem que se cuidar no Brasileirão? Sim. Pelo menos garantir a vaga direta na Libertadores. Tem que elevar o nível de jogo, tem que passar a segurança coletivamente. Eu acho que esse é o ponto, professor.
Passa segurança. Não é só o resultado, é consequência disso. Para ele ser mais regular, para ele conseguir ter uma briga ainda possível por título, matematicamente falando, ou se não por título, por uma vaga direta na Libertadores, antes de pensar no resultado, ele precisa melhorar o seu rendimento técnico. Passar Isso que eu firmeza perguntei, coletiva. O que tem que acertar para estabilizar no Brasileiro e preparar também para as finais da Copa do Brasil? Ele tem que ter esse elenco na mão, Abel. E ele não tem. Ele não tem esse elenco na mão. Tem muita ponta solta nesse elenco e um elenco que a gente já demonstrou que trabalha melhor quando está equilibrado ali em todos os setores. O Flamengo não está. Não conseguiu até agora, ainda dá tempo? Talvez o campeonato... Para os outros não deu. Talvez uma competição como a Copa do Brasil, o Flamengo talvez conquistando, abafe um pouco essas diferenças, mas não tem garantia nenhuma de que o São Paulo vai permanecer. O Flamengo é um mistério, né, Nath? Porque se conquista, garantisse alguma coisa, o Dorival estava lá até hoje. Professor, O Rogério Ceni estava lá até hoje. O Rogério Foi Ceni campeão estava lá brasileiro. até hoje. Dorival também. Diga, Eugênio. Sobre essa questão aqui, o professor ia terminar Não, aqui. eu ia falar que o Flamengo é uma esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. Sobre essa questão do ambiente, né, do grupo, né, de que a Natália falou que ele não tem o elenco na mão, não, é característica do São Paulo resolver isso, né? Exatamente. Não é o forte dele. Esse é um ponto. Eu acho que o problema do Flamengo é pré-Sampaoli, é um problema de planejamento da temporada que começou errado lá no ano passado e afetou a passagem do Vitor Pereira e não se resolveu com a chegada do Sampaoli. Melhorou um pouco porque o Sampaoli conseguiu encontrar soluções para o time melhores que as desastradas soluções e pensamentos do Vitor Pereira. Mas, isso taticamente dentro de campo. Mas o time continuou com uma defasagem física, continuou sem um planejamento de escalonar as competições e alternar elencos entre as competições. Teve problemas aí de relacionamento e tudo isso acabou afetando. Então o Flamengo está empurrando com a barriga desde que começou o ano. Ele não corrigiu os problemas, ele vai levando. É que é forte, é que é grande, ele vai empurrando, vai levando. Pode ganhar a Copa do Brasil, bom, né? mas de fato já perdeu um monte de coisa na temporada. Sim. Vamos voltar lá desde o Mundial de Clubes. Tudo. Ele tem a chance de se agarrar à Copa do Brasil, o que para um clube como o Flamengo é pouco diante do que ele representa no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Então, há tempo ainda de buscar uma Copa do Brasil, quem sabe sonhar com o brasileiro. É provável que aconteça uma reação no brasileiro? A Copa do Brasil é viável. É provável que aconteça uma reação no brasileiro? É inviável. É pouco provável, melhor dizendo. Pensando no que vocês estão dizendo aqui, é muita coisa, hein, para acertar. Parte física continua ruim, não é isso? Relacionamento, ruim, para não falar péssimo. Jogo coletivo, sistema defensivo. Sistema defensivo. Eu acho que a grande notícia do Flamengo no ano, para mim, chama-se Bruno Henrique. Sim. É o único E que se Ayrton salvou. Lucas. É o único que se salvou absolutamente de vaias, naquela que a gente mostrou, né? Num dos jogos do Flamengo contra o São Paulo, que os nomes eram anunciados, foi o único que não teve vaia nenhuma. Hoje é a grande unanimidade no Flamengo, esse retorno do Bruno Henrique. Mas quando a gente fala... Vamos acrescentar o Wesley também, que acertou ali. Mas oscila muito, né? Em ascensão. Mas quando a gente fala dos problemas do Flamengo, eu tenho uma sensação assim de déjà vu. Parece que são as mesmas coisas que a gente está falando desde 2019. Lado físico, lesões, Sistema defensivo. Porque são as mesmas. Falta de jogo coletivo. Porque é o mesmo planejamento, a mesma ideia de trabalho, a mesma organização ou desorganização. Está na hora de dar uma chacoalhada em outras coisas. Diretoria nem vou falar mais, porque a diretoria não vai se autodemitir. Fale. Né? Não, vou falar, mas todo mundo sabe que teria que mexer mesmo. O jeito como as coisas são geridas lá. Elenco, você diz. Eu acho que está na hora de dar uma mexida no elenco. Liberar os medalhões. Elenco. Principalmente aqueles que já não podem contribuir. Dê nomes. O Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, acho que é um jogador já desgastado na passagem no Flamengo, tem um desgaste ali. Vamos ao cerne da questão, professor. Gabigol.
Não, eu não Eu estou perguntando. descartaria. Não, Porque eu estou dando a minha opinião. Para mim, se eu sou dirigente do Flamengo, eu não libero o Gabigol. Eu também não, mas dentro de um conceito, que eu estou tentando entender aqui a linha de raciocínio do professor Celso. Dentro de um conceito de que o Flamengo tem jogadores que ganharam muito lá dentro, né, que são importantes para a história do clube, mas que, de certa forma, não estão rendendo mais como já renderam, o Gabigol é um deles. Eu faria uma tentativa... mas ele ainda joga muito. Mas ele não está rendendo o que já rendeu. Então, mas aí ele é refém. Aí eu não sei. Não sei. Mas se a proposta dele é mexer nos jogadores, ele é um jogador para ser observado. Eu não trocaria o Gabigol. Mas, além disso, além da questão do desempenho dentro do campo, há o que muito se comenta em bastidores de que, não, esses jogadores lá dentro mandam. É isso. Eu faria uma tentativa de manter o Gabigol e acabar com a República do Gabigolquistão. Como é que é? República do Gabigolquistão. O que é isso? É isso que o Eugênio falou. Esse sentimento de que é dono do vestiário. Não só por parte do Gabigol, dos que sentirem isso. Mas falar assim, vamos tocar a vida aqui, mas não vai ser do jeito que é. Mas se eu estou entendendo, vocês querem manter o mesmo sistema, o mesmo esquema que manda de dirigentes, o esquema a gente de quer diretoria, e querem tirar o que ainda leva o Flamengo a finais. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. É uma reflexão que está sendo feita pelo professor. Eu acho que o problema do Flamengo está em cima. Tem que profissionalizar a diretoria. Estabelecer padrões de comportamento, planejamento, que não existem no Flamengo há algum tempo. Inclusive, antes até do Jesus. O Jesus deu uma acalmada nisso aí. Eles se fiam no profissional que chega. O Jesus chegou, estabeleceu um padrão, é o dele. Quando o Jesus vai embora, não fica nada para o clube. Começa tudo de novo. O Dorival chegou, tinha um procedimento. Dorival é demitido, o procedimento vai embora junto com ele. Não tem nada do clube, em termos de estrutura, de pensamento, de filosofia, de trabalho e planejamento a médio e longo prazo. E o Flamengo sofre com isso. Fora que essa diretoria é um bicho de 7 cabeças desde que foi montada, né? A gente está falando de uma ideia de gestão, nem sei se é uma ideia de gestão ou se só é feita, que enquanto estava vindo, os títulos estavam sendo levantados, ficava no segundo plano. Maquiava um pouco do que era a importância de você ter profissionais, de fato, uma gestão profissional de futebol, um planejamento, porque você tem um elenco tão bom. Eles estavam respondendo em campo. Isso não acontece mais. Não acontecer mais levanta uma série de questões que ainda não tinham sido levantadas. E a gestão do Flamengo tem que ser observada, assim, com calma. Falamos muito de Flamengo, vamos falar... Fãs de esportes, a gente mostra então o Flamengo com o Sampaoli e o Inter com o Eduardo Cudê. O Flamengo em 33 jogos tem 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O aproveitamento é de 65,7%, 60 gols marcados, média de 1,82 e 35 sofridos, média de 1,06. Já o Inter com o Cudê, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 33,3% de aproveitamento, 8 gols marcados apenas, a média de 1 gol por partida e 11 sofridos, uma média de gols sofridos bem alta de 1,38. Muito bem, essa partida acontece no Maracanã, sim, às 6h30, aí depois disso vai começar toda a avaliação e a replantio do gramado lá do Maracanã. André Kfouri, então vamos falar de um Inter e Flamengo, Flamengo e Inter no Maracanã, de um Internacional esvaziado, assim a gente pode falar pensando em Conmebol Libertadores. Agora é um Inter que vai se complicando no Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que teve aí essa semana livre e que os torcedores querem mudança, ou pelo menos uma postura diferente. Eu deixei para falar do Inter agora, no contexto do jogo do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana contra o Flamengo. O resultado do Internacional na altitude contra o Bolívar foi espetacular. E, de certa forma, a atuação também foi muito elogiável, surpreendente até, em relação à maneira como o Inter encarou a altitude, que é o tema talvez principal de uma situação como essa, quando você vai a La Paz ou às outras cidades da Bolívia, em que você é obrigado a enfrentar todos os problemas, que a altitude impõe. O Inter segurou a onda, como se diz, muito bem. E jogou futebol e conseguiu impor o seu plano, conseguiu controlar o adversário e fazer a sua parte com eficiência no gol. Grande jogada do Alan Patrick e a tremenda conclusão do Ener Valencia. Agora,
O Internacional precisa cuidar do Campeonato Brasileiro, a partir de agora, de uma forma muito caprichada e muito carinhosa, independentemente do que aconteça na Copa Libertadores. A gente mostrou no início da semana, o percentual de chance atualmente do Inter ser rebaixado é alto para um time que tem os jogadores que o Internacional tem e para um time que está fazendo a campanha de Libertadores que o Inter fez até agora, eliminando na fase anterior o River Plate e com uma tremenda chance de se colocar entre os semifinalistas, o que evidentemente vai fazer com que a prioridade continue, o investimento em todos os aspectos continue, a escolha dos principais jogadores para a Libertadores também continue, tem que ser assim mesmo, mas é preciso reagir, dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Essa rodada não será fácil, não dá para a gente afirmar, vai acontecer, porque a gente não sabe que Flamengo vai se apresentar, mas a situação em relação ao que o Flamengo tem que fazer no Campeonato Brasileiro também é de muita pressão, também é de um retorno de competitividade, digamos assim, a cobrança do torcedor, essa questão do relacionamento entre a comissão técnica e os jogadores, ela só vai ser resolvida assim para fora, para o público, com boas atuações e boas vitórias. O Inter vai enfrentar um jogo problemático contra o Flamengo nesse fim de semana. Pois é, um Flamengo que teve essa semana livre, digamos assim, só de treinamento. Você acredita em um Flamengo diferente do que a gente viu, um Flamengo mais intenso no Campeonato Brasileiro, André? Normalmente sim, né? Um período de trabalho com um grupo de jogadores tão talentoso que o Flamengo tem, a comissão técnica que tem história internacional. Você imagina que esse casamento, digamos assim, ele vai dar resultado, mas até agora isso não aconteceu. E é o que a gente conversou durante a semana. Não dá para a gente tentar imaginar que tipo de Flamengo vai entrar em campo, exceto nas 2 partidas contra o São Paulo nas finais da Copa do Brasil. Quando, evidentemente, todo mundo ali vai estar na mesma página. Comissão técnica, diretoria, jogadores, a mobilização vai ser a melhor possível, a entrega, todo mundo comprometido. Fora isso, no Campeonato Brasileiro, a minha impressão é que vai continuar um caminho de oscilação e irregularidade, que é o que tem acontecido praticamente desde que essa comissão técnica assumiu. Muito bem, cara. É o seguinte, agora eu vou trazer aqui para vocês as prováveis escalações do Flamengo e também do Internacional. Vamos lá então para o campinho. Peguei aqui no GE, tá bom, galera? Quem montou o campinho foram a equipe do GE. Matheus Cunha no gol, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, Wesley e Ayrton Lucas nas laterais, Thiago Maia, Arrascaeta e Eric Pulgar, os meio-campistas. No ataque, Gabigol, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Se vão jogar assim, eu não sei. Não sei que jeito que eles treinaram, né? Esse posicionamento do Luiz Araújo e do Bruno Henrique e Gabigol, para mim, está invertido. Porém, vamos esperar a bola rolar para ter certeza. A escalação, a provável escalação do time do Internacional é a seguinte, está na tela. Kehler, Igor Gomes, Nicolas Hernandes, Malo, Gabriel, Carlos de Pena, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício. No ataque, Pedro Henrique e Luiz Araújo. Este é o time provável do Internacional. Pendurados, Bustos, Bruno Henrique, Campanharo, De Pena, Matheus Dias, Maurício e René. Tá aí, galera, comentem, fiquem à vontade. Você acha que esta escalação é a ideal? Você acha que o Pedro deveria ter oportunidade no ataque do Flamengo? Quem você tiraria? O Gabigol? Cara, o único ali que você pode querer citar em tirar é o Gabigol, né? Porque o Gabigol vem fazendo uma temporada bem abaixo, né? O Bruno Henrique é indiscutível, é titular absoluto, vem jogando bem todos os jogos. Luiz Araújo está pedindo passagem, entra e joga bem, né? Entre os meio-campistas, o Gerson está suspenso, então o Thiago Maia ganha a vaga do Gerson. Eric Pulgar vem fazendo boas partidas quando entra, e o Arrascaeta é intocável, né, cara? O Arrascaeta, ele pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. O Arrascaeta, ele faz a diferença nesse time do Flamengo. A dupla de zaga é o melhor que a gente tem, Fabrício Bruno e Léo Pereira. O Wesley é o melhor lateral que a gente tem. Ayrton Lucas também é o melhor lateral que a gente tem. Matheus Cunha é discutível, cara. Eu acho que o Rossi mereceria uma oportunidade para mostrar para que ele veio, né, cara? O Rossi é um goleiraço, galera. Então o Matheus Cunha, ele andou falhando aí, principalmente na Libertadores da América. Acho que o Rossi mereceria uma vaga de titular. Vou fazer um teste com o cara, né?
Beleza? Então é isso. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!